This call is now being recorded. Ok, vamos começando a gravação, então. Ok. Apareceu direitinho aí, né? Então, vamos lá. Muito bem. Então, aqui é a nossa segunda aula, ainda num conteúdo ainda mais conceitual, né? A gente vai aprender um pouquinho sobre como é a estrutura e o funcionamento do corpo dos animais, como, né, sistemas físico-químicos e como também, né, um resultado aí do processo evolutivo e, né, com isso, portadores de uma história genética e evolutiva que, né, fazem os animais serem do jeito que eles são hoje e funcionarem do jeito que eles funcionam. Tá? Então, a gente vai querer, né, que lá no finalzinho da aula vocês se familiarizem com esse conceito aí da arquitetura animal, que é, né, como a gente pode conceituar aí como integração entre a forma e o funcionamento dos organismos, né, animais, tá? Os outros organismos não animais vão ter outras formas e funções de outras estruturas de organização, tá? Reconhecer, tá, o padrão de simetria presente aí nos animais. A simetria é uma característica importantíssima para a gente compreender como os animais evoluíram e principalmente como eles se relacionam com o meio que os cerca. Tá? Quero que vocês entendam também qual é a importância de se estudar embriologia, né, características embrionárias. Tá? A gente não faz a zoologia moderna sem estudar características embrionárias. E como eu sempre digo, né, que vocês fiquem bastante curiosos aí, façam perguntas agora durante a aula, pesquisem também após a aula e retornem com mais perguntas na semana que vem. Ok? Bom, então, começando, né, recapitulando aí a nossa história, a gente tem aí a diversidade animal, tá? Como a gente já teve uma pequena amostra, né? A gente já viu o cladograma, as relações evolutivas entre os grupos de animais na semana passada, mas aqui está uma amostra mais gráfica, né, de tudo aquilo que a gente chama de animal, tá? Então, assim, aqui vai ter alguns organismos que são facilmente reconhecíveis por vocês, tá? E vai ter outros organismos que não são tão prontamente reconhecíveis aí por vocês, tá? Aí eu queria que vocês fizessem um esforcinho aí para lembrar de tudo que vocês já viram sobre animais, né? Pode ter sido por curiosidade, vendo Discovery, vendo National Geographic, na escola, né? Vamos ver se vocês conseguem reconhecer estes organismos aí, né? E tentar identificá-los corretamente. E o mais importante, né? Se vocês conseguem enxergar estes organismos como animais, tá? Porque tem uns que são óbvios, né? Outros nem tanto. Então me digam aí, né? Quais organismos aí vocês reconhecem? Quem são esses bichos aí?
Ah, tem o tigre, uma esponja, tem passarinho, A polvo, estrela do mar, o tubarão. esponja, Uhum. uma hidra. É uma hidra. Ah, não, água-viva. Uma água-viva. A hidra acho que deixa pra baixo. Água viva. Aquele ali abaixo que parece uma lula. Aonde? Esse aqui? O de baixo. Esse aqui? O de Aqui? baixo desse. Isso. Esse parece uma lula. Aham. Podemos confundir. Esse faz parte de um daqueles que vocês nunca viram, né? Como, né, eu cheguei a comentar com vocês da semana passada, né? Alguns organismos que a gente vai ver aqui na zoologia geral, só vê quem cursa zoologia, né? Então, assim, se vocês fossem aí para outras carreiras que não cursassem zoologia, ficassem só com o conteúdo de biologia que vocês viram no ensino médio, vocês não conheceriam, porque tem muitos grupos de animais que não são mencionados no ensino médio. Então, este grupo é um deles, né? Então, assim, parece muito, né? Se eu não conhecesse, também chutaria, mas esse organismo não é uma lula, tá? Mais algum que vocês conheçam aí? Coral. Em cima da água viva. É um coral, né? Não. Mas seu raciocínio está correto. É isso que eu quero que vocês comecem a pensar, né? Alguns animais, tá? Eles não parecem intuitivamente animais. Que a gente associa muito os animais à capacidade de movimento, né? E quando a gente se depara aí com animais sésseis, ou seja, animais imóveis, né, isso pode nos confundir. Esse organismo aqui, ele, na verdade, é uma esponja. Tá? Professor, já estou com uma dúvida já. Pode falar. Eu sei que você vai acabar falando que isso eu deveria ter visto no ensino médio, ou até mesmo no fundamental, só que o senhor acabou de falar, por exemplo, de animais sésseis, não é a palavra? Que não se movimentam. Então, Uhum. qual é a diferença entre, tipo, um animal sésseo bem básico e, por exemplo, uma planta? Qual é a diferença? Muita faz parte das sinapomorfias dos animais que a gente vai ver hoje. Né? Como é que eu olho para um animal e eu sei que aquele organismo é um animal? Como é que eu olho, na verdade, para um organismo qualquer e sei que aquele organismo é um animal? Tem um conjunto de características e não. É muito raro que a gente aprenda essas características, por incrível que pareça, no ensino médio. Como eu falei para vocês, né, infelizmente, na maioria das escolas de ensino médio, né, por conta aí do conteúdo, né, das instituições reguladoras aí de conteúdo, né, que seriam aí os PCNs até agora e futuramente aí a base curricular comum, né, elas não envolvem aí a gente falar, por exemplo, de sistemática filogenética, o que é um erro grave, né? Então, aí a gente não raciocina em termos de sinapomorfias para os animais, por exemplo, né? E aí a gente fica assim, repetindo a sua questão. Como é que eu diferencio um animal césseo de uma planta, já que a principal característica que a gente está acostumado a associar aos animais é o movimento, né? Então a gente vai responder isso hoje. Tá? Então, tenham em mente que nem todo animal se movimenta. Este aqui, por exemplo, não. Em muitas coisas ele vai se parecer com uma planta, né? Principalmente aí características derivadas de ser um organismo que não consegue se mover. Tá? Mas muito boa a sua pergunta, tá? Professor, Presta atenção que aí a gente vai
ver como é que isso se responde durante a aula. Pode falar. Esse bicho aí em cima do tigre é um plâncton? Ele é planctônico, exatamente. E o em cima do tubarão é um verme? Ou não? Não. Não. Né? Agora, plâncton, na verdade, tá? Plâncton é uma classificação ecológica, não é uma classificação taxonômica, tá? Esse bichinho aqui, ele se chama quetognato. Ele pertence a um grupinho que nós chamamos de quetognato, tá? Esse aqui, né, apesar do formato alongado, que a gente também está acostumado a chamar de verme, tá? Esse bicho, ele pertence a um filo que vocês também não costumam estudar na educação básica, chamado de quitenófora, tá? Que em alguns aspectos é bem parecido com isso aqui, tá? Mas a gente vai ver que tem muitas diferenças, ok? Ok, velho. E para... Oi, pode falar. Não, você estava agradecendo. Ah, tá. Para terminar o rol dos desconhecidos, né? A gente tem aqui um plateuminto, né, que a gente está acostumado aí a associar apenas a organismos parasitas. Esse aqui é um plateuminto de vida livre, uma planária. E aqui a gente tem um anelídeo, né? Também a gente está acostumado a associar os anelídeos apenas às minhocas. Mas esse aqui é um poliqueton, um anelídeo marinho, tá? Na verdade, tem muito mais deles do que de minhoca, mas a gente só conhece de minhocas, tá? Então tem, como vocês podem ver, uma diversidade tão grande que a gente prontamente conhece alguns, né? Mas outros a gente, né? Se a gente não envereda para uma carreira que vai precisar estudar zoologia, a gente nunca iria conhecer, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a dividir, então, tá? A gente pode notar aqui que tem alguns grupos. Isso se reflete lá naquela árvore filogenética que eu falei para você. Então, a gente teria aí, né, um grupinho séssil de estrutura bastante simples, que seriam as esponjas, né? A gente teria aqui mais um nível de organização um pouquinho maior, né, que envolveria aqui as águas-vivas e os quitenóforos, né, e a gente passa para, né, aqui do lado direito, né, do centro na direita do slide, a gente teria aí um nível de complexidade ainda maior, né, com animais altamente complexos já, como insetos anelídeos, moluscos, plateumintos, né, formando um grupinho, e, né, equinodermos e cordados, né, que é o nosso grupo, formando um outro grupinho, tá? Agora, tá? Não se iludam. Biologia é a ciência das exceções. Por exemplo, eu não posso dizer que todos os animais sésseis, tá? Como esse que está aqui, são animais simples e primitivos, né? Com um plano corporal muito simples e que provavelmente foram os primeiros a surgir, como as esponjas. Eu vou ter, por exemplo, animais sésseis, a gente vai conhecer durante o nosso curso, né? Animais sésseis que parecem esponjas, mas, na verdade, eles são parentes mais próximos de nós do que de qualquer outro animal que está aqui, tá? Então, cuidado com os truques que a natureza nos prega, tá? Mas vamos lá. Dividindo esses grupinhos aí, a gente vai ter, tá? O compartilhamento daquilo que a gente chama de Bauplon, né? Que é uma palavra derivada da língua alemã, tá? Que significa, basicamente, né, um rascunho, um projeto, um plano básico, tá?
E esse Bauplan significa, tá, que existem conjuntos de características que são compartilhados entre os táxons. E são aí essas características mínimas que um animal tem que ter para que a gente o considere como pertencente àquele táxon. Tá? E isso vem de os animais serem sistemas físico-químicos complexos, então eles estão restritos aí, né, pelas leis da física e da química. Então, assim, a forma e a função de um animal, ela tem que obedecer às leis da física e da química, tá? E também, tá, eles estão limitados pela forma. O que quer dizer isso? Eles estão limitados pela história evolutiva que levou eles de um ancestral comum até a diversidade que a gente tem hoje, né? É uma relação genética. Então, assim, a gente não pode, por exemplo, imaginar um animal, para quem já fez a prática aí do Pokémon, como o Bulbasauro, por exemplo, né, que misture características de animal e de planta. Por quê? Porque aí você está misturando duas linhas evolutivas que não tem nada a ver uma com a outra. Tá? Assim, é muito difícil, seria muita coincidência que um animal, tendo a sua bagagem de forma, né, sua bagagem genética, adquirida via processo evolutivo, que ele desenvolvesse sua flor no meio das costas. Tá? Então, esses limites eles têm que ser seguidos e são eles que constam aí no Bauplan de um determinado táxon. Tá? Fora isso, o animal provavelmente ele não funcionaria como um conjunto. Tá? E quem já teve contato com a prática dessa semana já viu que esse é exatamente o assunto da prática, né? São esses limites funcionais, estruturais e morfológicos que a gente tem nos animais e que impedem, por exemplo, né, a existência de animais que que foram criados pela imaginação humana, né, como criaturas fantásticas, mitológicas, né, presentes na cultura pop, mitologia e tudo, tá? Criar um animal só usando a imaginação é muito fácil, tá? Agora, ele funcionar no mundo real, a gente tem que obedecer a um certo Bauplan, ok? Então, não é tão fácil assim, né, a gente ter um animal funcional, né, de acordo com as características que a gente quer. Por exemplo, se a gente algum dia chegasse a conseguir, por exemplo, editar DNA para a gente saber exatamente quais as sequências que criam quais estruturas, né? Aí vamos supor que eu quisesse ser o arcanjo dos X-Men, né? E aí eu reescrevesse meu DNA para ter 2 asas nas minhas costas. Será mesmo que eu ia conseguir voar igual faz o arcanjo do X-Men? O que vocês acham? Não, porque as características das aves não é somente as asas, tem os ossos, tem a questão do peso, da aerodinâmica, e um ser humano voar seria muito difícil. Exatamente. Para eu conseguir voar, eu teria que ter várias outras características que estão no Bauplan das aves, né? E não simplesmente ter 2 asas, né? Essas asas elas iam ser inúteis, por exemplo, se eu não tivesse um peitoral maior do que, sei lá, daquele maluco que fez o Montanha no Game of Thrones, né? E mesmo assim, mesmo ele teria seríssimas dificuldades
em conseguir voar tendo o peso que ele tem. Tá? Basta vocês darem um YouTube aí, não sei nem uma boa tradução para o termo, eu conheço mais os vídeos em inglês, mas se vocês derem um Google aí em Man-Powered Flight, vocês vão ver o quão extenuante é para uma pessoa conseguir voar usando a força dos próprios músculos. Tá? Já conseguiram fazer isso, né, com aeronaves especializadas, mas o cara sai virtualmente morto depois. Né? E o cara que eu vi fazer isso era um atleta profissional, um ciclista. Então, tudo isso tem a ver com esse conceito. Né? Então, a gente, às vezes, pensa muito superficialmente e fala assim, não, se eu tivesse asa, eu conseguiria voar. Mas e todas as outras características, né, do plano corporal básico do organismo que estão associadas ao voo e que a gente não vê. Tá? Então, o Bauplan é justamente isso. Todo esse conjunto de características que podem ser morfológicas, fisiológicas, ecológicas, tá? Que fazem o organismo funcionar do jeito que ele funciona. Cada táxon, né, que a gente vai chamar aqui por força da tradição de filo, né? Cada filo tem o seu próprio Bauplan. E cada subdivisão também tem o seu. Ok? É mais ou menos, então, como o Da Vinci imaginou aqui, né? Nesse desenho aqui do homem vitruviano, famoso, né? O Da Vinci fez aí um dos primeiros estudos, né, que se tem registro das proporções anatômicas corretas de um organismo humano. Para quem não sabe, né, era proibido dissecar cadáveres, né, era tabu na época do Renascimento, um pouco antes, né, na Idade Média. Então, os artistas faziam as obras de pintura, de desenho, né, com traços muito fora da realidade. É só vocês consultarem aí algumas obras de arte medievais para saberem do que eu estou falando. Tá? Muito bem. Então, como eu falei, né, há de haver limites. Então, a gente precisa seguir leis da física, né, e as características, né, a linhagem evolutiva que levou até o surgimento daquele animal. Como eu estava falando aí para vocês, de criaturas fantásticas ou ficcionais, né? Então, vocês já sabem, né? Um Pégaso não poderia voar, né? Só pelo fato de ter duas asas. Mas vamos imaginar, né, que o Pégaso mitológico tivesse aí um aparato muscular, né, que conseguisse dar conta, né, de fazer as asas sustentarem e moverem o corpo, que ele tivesse ossos mais leves, todo o Bauplan necessário e adaptado ao... Né? Seria possível, ainda assim, terem existido Pégasos de verdade na Grécia Antiga? O que vocês acham? Não, professor. Não tem como. Me diz aí por que não. Primeiro porque hoje em dia nós pelo menos teríamos alguns registros, sei lá, fósseis, pinturas, alguma coisa, e não, é só um mito, tipo, assim como várias outras coisas da mitologia grega. Uhum. Mas e assim? As asas além... as asas do cavalo não conseguiam. O cavalo é uma parada pesadíssima, não tem como asas levantarem um cavalo
pela própria força. Sim, sim. Não, mas aí a gente já passou o pano para a impossibilidade física. Eu quero saber do outro fator. Será que um cavalo poderia desenvolver asas com penas igual de uma ave? Não, porque são de famílias diferentes. Famílias, o termo correto? É ave e mamífero, é família. Não, são taxons Não, completamente eu- diferentes, né? E tem um problema aí, né? O que é Palavras asa? completamente diferentes. O que é a asa, gente? As asas são os braços. As São as asas asas das da aves, elas são os braços das aves, né? São os braços. Quantos membros tem o Pégaso? Seriam 4? Conta aí. Se asa é braço, quantos membros tem 6, o pô. cavalo ao lado? 6. E qual é o número de membros padrão dos vertebrados terrestres? 4. 4. Né? Como é que eu desenvolvo aí aliás, não é impossível, tá? Duplicações de estruturas são possíveis e são registradas evolutivamente. Agora, você desenvolver um novo par de braços e esses braços, eles fundirem dedos e desenvolverem penas do mesmo jeito, num mamífero, do mesmo jeito que aconteceu numa ave, vocês não acham que é muito coincidência demais, já que as mutações elas são aleatórias? Né? Então, como eu disse para vocês, além da impossibilidade física, né, que a gente pode ver aqui no caso do Dumbo, né, um personagem ficcional, um elefante que voa as orelhas, né? Isso não é fisicamente possível, né? Ainda tem a questão evolutiva, tá? De você ter asas de ave em um mamífero, tá? Se o Pégaso tivesse asa de morcego, por exemplo, seria muito mais crível do que asa de ave, né? Mas isso é só um exemplo que eu estou falando, tá? Então, além, né, de seguir leis físico-químicas, a gente tem que seguir também, né, o que dita o padrão evolutivo, né? Então, eu não posso ter um organismo desenvolvendo assim características de outro organismo ao qual ele não é nem um pouco diretamente relacionado, tá? Não é uma impossibilidade, mas é muito difícil, tá? Mas às vezes a natureza prega peça na gente e faz dois organismos assim que não são aparentados terem estruturas que, né, superficialmente são iguaizinhas umas às outras. Mas uma asa de ave, né, é uma estrutura muito única para a gente aceitar que ela surja assim, desse jeito, como ela é desenhada aí nesse mito do Pégaso. Mas a imaginação humana é fértil. Depois, se vocês quiserem, eu conto algumas historinhas sobre como esses mitos surgiram. Mas é só para vocês terem uma ideia de que existem esses limites, né, para que um animal pode ou não ser, tá? Então, a gente tem aí, né, alguns componentes básicos que fazem parte, tá, do Bauplan de qualquer animal, tá? E são esses 4 aqui. Então, qualquer animal, tá? Não estou falando que são só essas características que tem no Bauplan, não, tá? Mas qualquer animal, ele vai ter, no mínimo, essas 4 categorias aqui, para que a gente possa, né, formular um plano básico dele e aí diferenciá-lo por seu Bauplan dos outros animais, tá? Então, aí a gente tem o quesito da simetria, das camadas germinativas, que são os tecidos embrionários, a questão das cavidades internas, né?
e a questão da complexidade e da organização em estruturas e sistemas. Tá? A gente vai ver cada um deles e o que isso significa. Tá? E aí, isso nos fornece uma previsibilidade, né? Sempre falando em termos probabilísticos, tá? De saber como animal X vai ser com base em um conjunto de características. Só para vocês terem uma ideia de como funciona essa capacidade de previsão, eu não sei se vocês já viram, com certeza já viram, mas não sei o quão ligados em memes de internet vocês são, mas andou circulando aí há algum tempo, né, um meme que era assim, né? Eles botavam a figura de um esqueleto de animal, né? E aí você bota assim, o esqueleto do bicho, né? Como você vê. E aí, como um alienígena ou como um paleontólogo reconstruiria o bicho, né? Aí o cara bota o crânio de um hipopótamo e aí a reconstrução parece um dragão, né? Será que esse meme ele está correto? Será que a reconstrução seria feita mesmo assim? Possivelmente, professor. Até porque a imagem que a gente tem dos dinossauros é errada, porque enfim, é do Spielberg, porque os dinossauros já falam que não é bem assim, que provavelmente tinham penas, que os parentes mais próximos hoje em dia são a galinha. Exatamente, né? E a gente só sabe disso porque os caras reconstroem, como é conhecimento científico e não é fixo, né? Ele está sempre se autocorrigindo. Então, assim, o meme não funciona desse jeito, né? Você não tem só o crânio como informação. O crânio te fornece várias outras informações. Ele te fornece aonde estão os músculos, né? Dá para ver aonde o músculo se insere, aonde ele começa, aonde ele termina, aonde entra nervo, aonde sai nervo, aonde se encaixa cartilagem, aonde não se encaixa, tá? Então, se você sabe, né, o mínimo de características do bálplano de um animal, você pode se gabar igual o Cuvier se gabava, né? Eu não sei se vocês conhecem o Cuvier, é um dos zoologões lá do século XVIII, né? Mas ele se vangloriava de conseguir reconstituir um animal a partir de um único dente, né? E ele não estava brincando, não. É possível, né? Não todos os animais, obviamente, mas dependendo do animal, você com um dente você consegue dizer até mesmo qual é a espécie do bicho, tá? Vou dar um exemplo aí que eu sei, né? Se você arrancar a asa de uma mosca e me der a asa, eu consigo te dizer qual é a família dessa mosca sem olhar para a mosca, só olhando para a asa. Tá? Então, né, isso só ocorre porque os bálplans são altamente previsíveis. Então, a gente pode associar estruturas do bálplan a outras características, permitindo que a gente use a dedução, né, para poder reconstruir aquele bicho sem nem precisar ver, tá? Então, por isso que a gente trabalha bastante com esses conceitos. Vamos ver, né, exatamente o que são esses conceitos. Vamos começar aí com a simetria. Tá? Simetria, na verdade, não é um termo cunhado na zoologia, né? A simetria, na verdade, ela é uma propriedade de qualquer objeto, né? De qualquer figura. Então, é muito utilizada, por exemplo, em desenho. Tá?
Mas aqui nos animais, né, ela toma uma proporção muito grande, porque ela vai determinar como o animal se relaciona com o meio ambiente onde ele vive. Tá? Então, a gente tem, basicamente, 3 formas de simetria ocorrendo aí nos animais. Tá? A primeira é a assimetria. Na verdade, é a ausência de simetria. Tá? Então, a gente tem animais que não possuem simetria, não possuem essa característica. Tá? Como aqueles 2 ali que estão evidenciados no quadrinho. Tá? Os poríferos e os placozoários. Outros animais terão um tipo de simetria que a gente chama de simetria radial. Tá? Por isso, todo o corpo deles vai ser construído a partir desse design da simetria radial. Ele é determinante sobre como o bicho encara o seu meio ambiente. E, finalmente, né, a maioria, né, a maior parte da diversidade animal possui um terceiro tipo de simetria que a gente chama de simetria bilateral. Tá? Vamos compreender como a gente faz para diferenciar cada um desses tipos. A assimetria é muito fácil. Né? Eu falei para vocês que ela é a ausência de simetria. Então, como é que eu sei que algo não tem simetria? Vamos ver se vocês seguem aí o raciocínio. Quem desenha, eu tenho uma impressão aí que Se você cortar no meio e as partes forem diferentes, é que é assimétrico, né? Exatamente. A simetria tem a ver com seccionar, com cortes. Tá? Então, um objeto ele vai ser assimétrico se eu não consigo dividir ele ao meio de maneira alguma, em metades iguais. Tá? Então, se eu passar um plano de corte, tá, nesse animal, em qualquer direção, eu nunca vou conseguir dividi-lo em metades iguais. Então, quando acontece isso, né, eu digo que o animal é assimétrico. Tá? E aqui estão exemplos, né, dos animais assimétricos por excelência, que são as esponjas. Tá? Embora muitas tenham essa forma tubular, aqui o indivíduo inteiro, né, ele é altissimamente assimétrico. Não tem um jeito de eu dividir esses animais aqui em metades iguais. E a simetria radial? O que seria? Aqui eu já estou falando de presença de simetria, né? A ausência de simetria ficou lá nas escolas. O que seria, então, uma simetria radial? Vocês já tiveram aula de botânica, né, de organografia, é mais ou menos parecido com as florezinhas, tá? Mas não sei se vocês já chegaram lá. Ninguém consegue lembrar de um exemplo de simetria radial? Seria, por exemplo, o caso da estrela do mar? Sim, mas qual é a... O que faz a estrela ser radial? Vamos ver se... o número de braços, o número de extremidades. Não, então. Tem a ver também com planos de corte, tá? Vamos raciocinar da seguinte maneira. Uma água tá? viva também? Uma água viva. São organismos radiais. Águas vivas, estrelas do mar, corais, tá? Vamos imaginar que vocês estão comendo uma pizza, tá? Vocês estão dividindo a pizza com alguém, né? E aí, como
vocês são gulosos e só tem 2 pessoas, vocês combinam, então, que cada um come uma metade. Tá? Faz alguma diferença a direção que você vai cortar a pizza? Não. Todos os lados vão ser iguais? Exatamente. A direção que você vai fazer o corte, se você está dividindo só com outra pessoa, né, vai ser irrelevante. Por quê? Porque como a pizza tem aquela forma de disco, né, qualquer corte que você faça em qualquer direção, né, vai dividir a pizza em 2 metades iguais. Tá? Isso é o que a gente chama de simetria radial. Né? Então, onde infinitos planos, tá, dividem o animal em metades iguais. Então, qualquer plano que passe aqui, ó, por esse ponto central, a gente chama de eixo central do animal, vai dividir ele em partes iguais. Tá? E com isso, o animal ele não tem um lado da frente, um lado de trás, um lado esquerdo e um lado direito. Ele simplesmente encara o seu ambiente de todos os lados ao mesmo tempo. Tá? Por isso que eu falei que isso molda profundamente o jeito de como o animal funciona. Tá? A gente tem aqui exemplos de corais, anêmonas, águas-vivas, né? E aí isso influencia, como eu falei, no plano básico. Né? Por exemplo, você não vai ter um sistema nervoso direcional, né? No animal radial. É o que a gente chama de rede nervosa apolar. Ele não tem um direcionamento, né? É uma rede difusa pelo corpo inteiro. Né? Um sistema nervoso vai estar espalhado pelo corpo inteiro, órgãos dos sentidos vão estar espalhados pelo corpo inteiro e daí por diante. Tá? Porque o animal ele não tem uma direcionalidade no seu corpo. Ok? E a simetria bilateral? O que seria? Fala aí pra Bom, gente. seriam 2 lados iguais? Simétricos? Não, eles têm que ser iguais. Todo mundo tem que ser igual para ser simétrico, inclusive o radial. A diferença é que no radial, infinitos planos dividem o animal em metades iguais. E no bilateral, quantos planos são capazes de dividir um animal bilateral em metades iguais? 2? 2. Só um. Né? Então, quando a gente tem apenas um plano dividindo o animal em metades iguais, a gente tem o que a gente chama de simetria bilateral. Tá? É muito fácil da gente ver isso nessa figurinha aqui do gatinho. Tá? Veja bem, se a gente cortar o gato ao meio nessa direção, a gente vai ter metades iguais? Não. Não. Eu vou ter uma metade de cima e uma metade de baixo. Certo? Se eu cortar o gato ao meio nessa direção, eu vou ter metades iguais? Também não. Também não. Eu vou ter um lado da frente e um lado de trás. Agora, se eu cortar nessa direção, aí eu vou ter o quê? Vou ter uma metade direita e uma metade esquerda, que serão iguais. Certo? Então, esse plano aqui é o que eu chamo de plano sagital. Tá? E ele é o único que divide
é capaz de dividir os animais bilaterais em metades iguais, tá? E isso muda radicalmente a interação do organismo com o meio. Por quê? A partir do momento em que eu tenho simetria bilateral, eu vou ter um lado da frente, um lado de trás, um lado direito e um lado esquerdo. Né? E, consequentemente, quando eu me mover, o meu lado da frente vai chegar primeiro em todos os lugares que eu chegar. Concordam? Sim. E aí, o que vai acontecer com esse lado da frente, então? Já que ele chega primeiro em todos os lugares, né? Vamos lembrar que a orientação espacial normal de todos os animais é essa orientação aqui, né? Onde a cabeça ela faz uma linha horizontal com o eixo do corpo, né? Nós somos exceção porque nós somos bípedes, tá? O que vai acontecer, então, com a cabeça, né, com a parte da frente, já que ela chega primeiro em todos os lugares? Vocês já tentaram andar com os olhos fechados pela casa? Bom, os sentidos se concentrariam na cabeça, então? Visão, audição. Exatamente. Se a cabeça chega primeiro, né, ela vai concentrar ali a maioria dos receptores sensoriais, né? Se você andar de olho fechado pela sua casa, né, existe uma chance aí de 80% de você bater com a cabeça em alguma coisa e os outros 20% é de você dar uma topada com o seu dedinho do pé, né? Mas vamos assumir que a chance maior seja de você bater com a cabeça em alguma coisa. Se você fosse um cachorro ou um gato, a chance seria aí de quase 100%, não é? Então, como a cabeça ela chega antes, né? Ela vai concentrar as estruturas de recepção sensorial e, consequentemente, de processamento dessa informação sensorial recebida. Então, a gente tem aí, né, o surgimento de uma área distinta, né, que a gente chama de cabeça, tá? Associada à evolução da simetria bilateral. É um processo que a gente chama de cefalização. Então, como a parte anterior do animal ela chega antes, né? Então, o sistema nervoso e os órgãos sensoriais associados a ele vão tender a se concentrar ali na região da cabeça, tá? E, então, esse sistema nervoso ele não vai ser difuso como num animal radial, né? Ele vai ser polarizado, tá? Então, as informações, elas vão aliás, elas vão numa direção única, né? Em dois sentidos. Do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro, tá? Então, aí não funciona aquela rede difusa que a gente viu lá nos animais radiais, tá? Que aí esses animais eles já têm, né, toda uma direcionalidade estampada no seu corpo, tá? Então, o que a gente pode concluir dos animais radiais, né? A simetria radial, ela se adequa aí, né, a um animal que ou não se locomove ou se locomove muito pouco. Se a gente for ver os exemplos do mundo real, exatamente isso, né? Quem tem simetria radial? Anêmonas, corais, né? Estrelas do mar,
águas-vivas, né? Nenhum desses animais se locomove ativamente, né? Ou eles são presos aonde eles vivem, ou eles se locomovem com uma velocidade extremamente baixa, tá? O sistema nervoso e os órgãos dos sentidos, então, vão estar localizados radialmente, de uma maneira não polarizada. Enquanto nos animais bilaterais, né, vai ser o contrário, tá? Eu vou ter uma tendência aí, né, a ter uma locomoção ativa. Então, vejam bem, né, o movimento que a gente está tão acostumado aí a associar aos animais, na verdade, não é a todos os animais. Ele está muito mais associado aos animais bilaterais do que aos animais não bilaterais, tá? E esse movimento, ele ocorre normalmente em uma direção apenas, né? A direção, né, do eixo anteroposterior do músculo. E normalmente com a cabeça, né, ali no sentido do início do movimento. E aí isso faz com que a gente tenha a cefalização. A gente vai ter uma área muito bem definida de aonde é a cabeça, tá? Passando aí para a próxima característica, a gente vai ter, então, né, o desenvolvimento embrionário, tá? Que é compartilhado por todos os animais. É uma característica dos animais. Todo animal, ele se desenvolve a partir de um embrião, tá? Que pode ou não ser resultado da fecundação de um óvulo com um espermatozoide, tá? Isso é muito importante. Todos os animais vão se desenvolver a partir de um embrião, tá? Mas nem todos precisam de fecundação para isso. A gente vai ver que tem um tipo de reprodução chamado de partenogênese, tá? Que vai dispensar a fecundação por um espermatozoide para que o animal se desenvolva. Várias espécies fazem isso, tá? Mas sempre a partir, no mínimo, né, de um óvulo, ou seja, de uma única célula, a gente vai ter a divisão e diferenciação dessas células, formando, então, um embrião, que vai se desenvolver posteriormente no animal adulto. E olha só que legal. Os estágios embrionários, eles são compartilhados evolutivamente, né? Isso quer dizer que os estágios embrionários são passos evolutivos dados pelos animais. Então, todos os animais, né, eles são iguais até um certo momento do seu desenvolvimento embrionário. Depois é que eles passam a se diferenciar. E é por isso que eu disse a vocês que na zoologia moderna a gente não trabalha sem características embrionárias, porque a maior parte das similaridades evolutivas a gente vai achar lá nos embriões e não nos adultos. Está cheio de exemplo para dizer isso para a gente, mas isso aí eu vou especificar depois. Só para vocês terem uma ideia, né? Deem uma olhada aqui nesse desenho famosíssimo do Ernest Haeckel, a gente já vai falar dele também depois, né? Que são os embriões, né, de animais vertebrados desenhados lado a lado, tá? Então, aqui as linhas, né, o componente horizontal do desenho são os estágios de desenvolvimento, né? Então, aqui é um desenvolvimento precoce, aqui um desenvolvimento intermediário, e aqui o desenvolvimento já quase completo do embrião. E o componente vertical é a espécie. Então, olha só, aqui eu tenho um embrião de peixe, aqui eu tenho um embrião de salamandra, aqui eu tenho de tartaruga, aqui de galinha, porco, gato, coelho, humano. Olha
como eles são virtualmente idênticos nos estágios mais precoces do desenvolvimento, né? Isso porque esses passos de desenvolvimento, eles são compartilhados. Quando você passa para um desenvolvimento mais intermediário, aí você já tem uma grande diferença dos não aminiotas, né, do peixe da salamandra, para os aminiotas. Mas vejam que os aminiotas, né, da tartaruga para cá, ainda são extremamente parecidos. Eles só vão ficar diferentes, né, nos estágios mais tardios de desenvolvimento, tá? Então, né, momento de destruição da infância, sinto dizer, mas os senhores e senhoras, né, em algum momento aí, né, da ontogenia de vocês, né, que é aí a vida contando o período antes do nascimento, em algum momento vocês já tiveram guelra, né, e rabinho igualzinho peixe, tá? Na verdade, seria muito difícil de distinguir vocês, né, de qualquer outro animal vertebrado nesse estágio aqui. Ok? Bom, o desenvolvimento embrionário se dá, na maioria das vezes, como eu falei, né, através de uma fecundação, tá? E essa fecundação, ela é um fenômeno de união de dois gametas, tá? E aí a gente tem dois tipos de gametas, um gameta masculino e um gameta feminino, tá? Os dois são sinapomorfias dos animais, ou seja, né, só existem nos animais, ok? E em nenhum outro organismo que a gente conhece, tá? Mas o gameta feminino, ele é extremamente parecido com outros gametas de outros organismos, embora seja aí exclusivo dos animais, porque tem vitelo e outras estruturas. Mas o plano geral comum, né, ele é muito parecido com os gametas de plantas ou de fungos, né, ou de outros organismos que não estão classificados mais em nenhum desses outros grupos, tá? Então, eles tendem a ser maiores, né, por conta aí de levar o estoque de alimento para o desenvolvimento embrionário, né, e eles tendem a ser imóveis e produzidos em pequenas quantidades. Enquanto o gameta masculino, que a gente chama de espermatozoide, esse aí é exclusivo dos animais, tá? Só os animais têm espermatozoides flagelados, assim como a gente vê, tá? Esse é pequeno, altamente móvel e produzido em grandes quantidades, tá? Então, o desenvolvimento começa na produção dos gametas, né? Até porque, se a gente for ver, né, eles, na verdade, são indivíduos diferentes, porque eles são, graças ao processo de meiose, diferentes aí do organismo que os produziu e diferentes uns dos outros entre si. Depois, aí, a gente vai ter a fertilização, ou fecundação, né, que é o fenômeno de fusão de um espermatozoide com um óvulo, tá? Mas, como eu falei, este passo aqui não é necessário para todos os animais. Tem animais que conseguem dar o sinal, né, para o desenvolvimento embrionário sem a necessidade de fertilização. Tá? E aí, a partir da fertilização ou do comando, no caso de partenogênese, para o desenvolvimento embrionário, aí a gente vai ter a formação do embrião propriamente dito. Todo embrião animal começa uma única célula chamada zigoto, tá? E aí essa célula vai se dividir. E aí a gente vai ter uma progressão
geométrica do número de células, tá? E esse processo de divisão é chamado de clivagem. Então, a gente vai ter 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai, tá? Normalmente, depois de 8, a gente nem conta mais, tá? Quando eu tenho um montinho de células assim, maciço, né? Esse embrião vai receber o nome de mórula, tá? E todos os animais também, né? Vai chegar um momento em que as células vão se dividindo, e esse embrião não vai ser maciço, e sim ele vai possuir uma cavidade interna. Ele vai se tornar oco, como se fosse uma bola de futebol, tá? E aí, quando o embrião se torna oco, ele recebe o nome de blástula, tá? Como eu tinha falado antes, todos os animais são virtualmente idênticos até chegarem a esse estágio aqui. É aí que vai começar a diferenciação entre os grupos de animais, tá? O padrão de clivagem já separa aí dois grandes grupos, dois grandes táxons, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? O que eu estou falando é isso aí. Então, alguns animais vão dividir as suas células, tá, em planos perpendiculares. Então, divide vertical, vou ter uma divisão horizontal a 90 graus, certo? Depois eu vou ter mais divisões verticais a 90 graus e vai fazendo assim, tá? Isso é o que eu chamo de clivagem radial. E aí vai produzir embriões que normalmente são bolotinhas simétricas, tá? Um outro tipo de clivagem é o que a gente chama de clivagem espiral, tá? Aonde as divisões elas vão se dar não em 90 graus uma com a outra, mas as células vão se dividir e se encaixar exatamente no espaço entre uma célula, ao invés de ficar uma célula empilhada na outra aqui, tá? Então, o embrião ele vai ter a forma mais ou menos aí de um saca-rolha, né? Ele vai formar uma espiral, tá? Por isso a gente chama de clivagem espiral. E aí isso vai caracterizar um outro grupo, né, de animais, tá? Que só são alguns exemplos, não todos, onde ocorrem esses padrões de clivagem. Tá? Os equinodermos, por exemplo, as estrelas do mar, são clivagem radial. Já os Spiralia, né, que é um grupo que reúne aí os anelídeos, moluscos e plateumintos, entre outros, tá? Vão ter essa clivagem espiral. Aqui está só um gifzinho para vocês verem como é que é o processo aí no embrião real. Se eu não estou enganado aí, esse é um embrião de anfíbio, né? Então ele tem uma clivagem radial, tá? A divisão não forma células perfeitamente iguais, porque tem vitelo aí, né? Vitelo vocês podem raciocinar aí como se fosse a gema do ovo, né? É literalmente isso, tá? E é por isso que algumas células aqui são maiores que as outras, tá? Porque a divisão celular ela não passa facilmente pelo vitelo. Em ovos que tem pouco vitelo e clivagem radial, a gente vai ter as células iguaizinhas, tá? Elas vão ser bem parecidas. Muito bem. Eu disse a vocês que até chegar a esse estágio aqui, tá? Onde o embrião é oco, eu falei para vocês que todos os animais são idênticos. E é aqui que começa a diferenciação entre os grandes grupos de animais. Por quê? Porque o embriãozinho em forma
de bola de futebol, tá? Ele não vai continuar com uma bola de futebol para sempre, tá? Vai chegar um momento em que esse embrião vai sofrer uma dobra, tá? Sobre si mesmo. Então, parte dele vai se dobrar para dentro, tá? E aí ele vai passar de ter uma forma de bola de futebol para ter a forma de uma taça, tá? E aí ele vai passar a ter duas cavidades. Uma delas era a cavidade da própria bola de futebol, tá? E a outra é a cavidade formada pela dobra, ok? A gente chama isso de gastrulação, tá? E isso já vai definir todo o plano corporal do embrião, porque vai formar o outro item que a gente viu lá no início, né? Os tecidos embrionários, as camadas germinativas, tá? E já vai te dizer aonde é o sistema digestivo do embrião e a primeira abertura desse sistema digestivo, tá? Vamos, então, por nome nos bois, tá? Então, quando se dá a gastrulação, né? Quando se dá essa dobra do embrião sobre si mesmo, a gente forma os folhetos embrionários. Então, a parte das células que fica do lado de fora, fica para o lado de fora, né, da dobra, que está representada aqui em azul, tá? A gente chama de ectoderma. É o folheto embrionário externo. A parte que fica para dentro da dobra, né, formando aqui o interior da taça, e que está representado aqui em amarelo, é o endoderma. Ok? E naqueles animais que possuem 3 camadas germinativas, tá? A camada que fica entre o ecto e o endoderma é chamada de mesoderma, que está representado aqui em vermelho. Tá? Outras regionalizações aqui no corpo do embrião. Como eu falei, já vai se formar toda a estrutura básica do animal nesse momento. Tá? Então, o ectoderma é primariamente a parede corporal e tudo que vai ser derivado dela, né? O endoderma, ele vai delinear essa cavidade aqui. Essa cavidade é chamada de arquêntero. Ela já é o tubo digestivo primordial do embrião. Então, intestino, estômago, né? Vai ser formado tudo a partir daqui. Tá? E a abertura do arquêntero, né? Ou seja, a boca da taça, a gente chama de blastóporo. Guardem bem esse termo, porque ele é decisivo para a classificação dos animais, tá? A grande divisão do reino animal, hoje, ela se dá com base no destino do blastóporo, tá? O blastóporo, ele é a primeira abertura do tubo digestivo de um animal. Então, tudo que é tubo digestivo e tudo que é derivado dele vem do endoderma. E o mesoderma, para aqueles animais que possuem mesoderma, né, ele vai dar origem a órgãos, músculo, sangue, né, e todos os outros tecidos que não são parede corporal e derivados da parede corporal, tubo digestivo e derivados do tubo digestivo. Tá? Só que nem todos os animais possuem mesoderma. Ok? Então, a partir desses tecidozinhos coloridos, isso não é a cor não é de verdade não, tá, gente? Essa cor aqui, ela foi adicionada só para facilitar
a compreensão de vocês. É meio que um código universal de cores que a gente usa para ensinar as partes do embrião. Então, a gente convenciona que azul é ectoderma, amarelo é endoderma e vermelho é mesoderma. Tá? Então, a partir daqui vai surgir todo o animal. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente consegue hoje mapear o destino dessas células. Então, aqui a gente tem um mapa do que vai virar, né, no caso, o embrião de um anfíbio, né, que é um pouquinho mais complicado do que aquele embrião simples que estava no slide anterior. Então, aqui a gente tem em azul o ectoderma, né? E aí o ectoderma forma a epiderme, forma a parte, né, de fora da pele. Tá? Só que como a gente está falando de um animal vertebrado, né, parte do ectoderma vai formar o sistema nervoso, porque nos animais vertebrados o sistema nervoso é derivado do ectoderma. Né? Aqui, em vermelho, a gente tem o mesoderma, tá? O mesoderma, como eu falei para vocês, forma músculo, osso, órgãos excretores, sangue, órgãos reprodutores, notocorda, né, que é a base da coluna vertebral, tá? E todo o tecido que preenche o espaço entre os outros tecidos, que a gente chama de tecido conjuntivo. E aqui em amarelo, né, o endoderma, como eu disse a vocês, forma tubo digestivo e os derivados do tubo digestivo, como fígado, pulmão, glândulas anexas ao tubo digestivo, como pâncreas, né, glândulas salivares, etc. Tá? E, finalmente, a gente tem o blastóporo, tá? Que é a abertura, né, do intestino primitivo, do arquêntero do embrião. Alguém sabe me dizer, sabendo que isso aqui é um animal vertebrado, qual é o destino do blastóporo? Qual é a abertura do tubo digestivo que ele se torna nos animais vertebrados? A boca? Não. O ânus? É o ânus. Tá? Agora a gente vai aprender que o destino do blastóporo, ele separa os animais, tá? No caso aí os animais bilaterais, em dois grandes grupos, que correspondem grosseiramente àquela divisão pré-filogenética que a gente tinha de vertebrados e invertebrados. O destino do blastóporo, então, vai separar os animais em protostômios e deuterostômios, tá? Naqueles em que, grosseiramente, a gente já vai ver que, né, é um pouquinho mais complicado, mas por agora, né, naqueles em que o blastóporo se torna a boca, tá? A gente vai chamar esses animais de protostômios. Quem são protostômios? Moluscos, anelídeos, plateumintos, artrópodes, tá? Lombrigas, ok? Vermes em geral, tá? E os animais deuterostômios são aqueles no qual o blastóporo vai formar o ânus, tá? A boca vai abrir depois. E quem são os deuterostômios? Grosseiramente corresponde àquilo que a gente chamava antes de vertebrados. Só que são os vertebrados mais um grupinho que era chamado de invertebrado antigamente, mas a gente viu que eles são mais próximos da gente, porque eles são deuterostômios também, que é o grupinho dos equinodermos, as estrelas do mar. Tá? Então, né, nos animais vertebrados, incluindo a gente, o blastóporo se torna o ânus, e a boca abre só depois. Então, se você quiser xingar alguém elegantemente, você pode já, como
aluno de zoologia geral mandar a pessoa tomar no blastóporo, né? E você vai rir muito e a pessoa vai ter que procurar no Google para ver do que você xingou ela. Aqui a gente tem uma pequena animação só para vocês verem, então, o processo de gastrulação em um animal deuterostômio, tá? No caso aí, um embrião de equinoderma, tá? Então, vocês podem ver que aqui as cores estão um pouquinho modificadas. Então, o amarelo é ectoderma, tá? O laranja é endoderma e o vermelho é mesoderma, tá? Então, vejam a blástula se formando. Aí ocorre a gastrulação, né? E aí vai formar o arquêntero e o blastóporo. O blastóporo, ele forma o ânus, e a boca ela vai abrir somente depois, tá? E aí eu tenho a formação do tubo digestivo completo, tá? Bom, então aí a gente vai ter, né, dois tipos de animais, como eu falei para vocês, né? Alguns deles não terão o mesoderma, então só tem o ectoderma e o endoderma, né? No meu caso aqui de Porífera, Placozoa, Ctenófora e Equinidária, são chamados de animais diploblásticos, e outros terão 3 tecidos, tá? Mas vamos dar uma olhadinha em detalhes agora nos que tem 2. Então, o corpo desses animais que tem apenas 2 tecidos embrionários é muito simples, tá? Então, assim, ele é basicamente um sanduíche, tá? Por quê? Na verdade, esses animais, quando adultos, eles correspondem a uma gástrula, né? Que atingiu a maturidade sexual e se tornou adulta. Então, ele reflete a mesma estrutura da gástrula, tá? Então, ó, uma camada de tecido externo, uma camada de tecido interno, uma cavidade aqui, com uma abertura, e outra cavidade aqui, sem abertura nenhuma. Isso se reflete no plano corporal do adulto. Ó. Tecido externo, tecido interno, cavidade digestiva, uma abertura só, e a outra cavidade, que é a blastocele, né, cavidade embrionária original, aqui no caso, né, dos quinidários e quitenóforos, vai ser preenchida por uma geleia, tá? Que não tem células vivas, né? Tá? No caso dos quinidários, a gente chama de mesogleia. Então, é uma organização muito simples e que corresponde, na verdade, a um embrião gástrula que ficou adulto, tá? Os quinidários são nada mais, nada menos do que isso. São embriões gástrula que atingiram a maturidade sexual, tá? Os outros, né, os animais que possuem um terceiro tecido embrionário, eles serão chamados, então, de triploblásticos, tá? E aí esses vão ter o pacote completo, né? E corresponderão aí ao restante da diversidade dos animais. Então, vai ter ectoderma, endoderma e mesoderma, tá? E aí o plano corporal deles vai ser muito mais complexo, porque aí eu vou ter a diferenciação entre os protostômios e os deuterostômios, tá? O mesoderma, ele vai, na verdade, ser uma diferenciação do endoderma, tá? E aí alguns pesquisadores preferem chamar de endomesoderma, tá? Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa denominação, porque eu sei que a embriologia pode ser um pouquinho puxado para quem está aprendendo agora, pela primeira vez, tá? Então, eu gosto mais de usar esses nomes que são um pouquinho diferentes uns dos outros, né? E aí isso facilita vocês compreenderem, tá? E aí, como a gente já viu, o mesoderma, né, vai formar uma infinidade de estruturas a mais do que aquele plano corporal simples que a gente viu
lá nos quinidários, que foi o exemplo de animal diploblástico que eu dei para vocês. Tá? Outro tecido, né, germinativo, que eu também já falei com vocês, é a crista neural dos vertebrados, que, como eu disse, deriva do ectoderma. Tá? Nos animais não vertebrados, o sistema nervoso ele não vai ser originado diretamente de uma dobra do ectoderma, como acontece nos vertebrados. Os vertebrados, eles são únicos. Na verdade, a presença dessa crista neural é uma sinapomorfia dos vertebrados. Então, ocorre uma dobra para dentro, né, do ectoderma, e aí esse ectoderma vai formar uma crista neural, tá? E um tubo neural. Então, o sistema nervoso vai ter a forma de um tubo, e associado a ele ainda vai sobrar um pouquinho, né, de tecido neural dos lados, e esse tecido ele vai se diferenciar em várias coisas, inclusive não relacionadas diretamente ao sistema nervoso. Tá? Depois, quando a gente começar a falar de vertebrados, eu me aprofundo um pouquinho mais nisso. Mas, assim, são coisas que né, se você olhar superficialmente, não teriam nada a ver com sistema nervoso, mas eles derivam também dessa crista neural. Por isso, né, alguns pesquisadores também chamam a crista neural dos vertebrados de quarto tecido germinativo. Tá? Ele vai dar, essas células vão migrar pelo embrião todinho e vão dar origem a várias coisas ali diferentes. Tá? Isso aqui é só um resumo, tá? Dizendo mais ou menos a mesma coisa que estava dizendo ali naquele esquema que a gente viu no ovo de anfíbio, né? Então, zigoto, blástula, gástrula, né? E aí a gástrula vai ter a diferenciação de tecidos em ectoderma, endoderma e mesoderma, tá? E aí o endoderma, sistema, né, grosseiramente, sistema digestivo e derivados, ectoderma, né, parede corporal e derivados, e mesoderma, órgãos internos, músculos e associados, tá? Nos animais vertebrados, né, a gente vai ter a crista neural, tá? E também algumas diferenciações aí do mesoderma, principalmente dando origem à notocorda, aos ossos, aos músculos, tá? E ao coração dos vertebrados. Muito bem, tá? Falando agora dos animais triploblásticos, tá? Aí a gente vai ter que entrar no assunto das cavidades internas, tá? E o que é isso da cavidade interna? Né? Por que um animal tem que ter ou não tem que ter uma cavidade interna? Tá? Ups, desculpa. Os animais que possuem mesoderma, tá? Eles vão receber uma classificação conforme eles tiverem ou não uma cavidade cheia de líquido, tá? Pelo menos em uma parte do seu desenvolvimento embrionário, ou, se não, pela vida inteira. Ok? Mas para que um animal precisa de uma cavidade cheia de líquido? Tá? Várias coisas. Isso é aquela parte onde as leis físico-químicas batem muito forte aí no funcionamento dos animais. A gente vai ver por quê. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter aqueles animais que não possuem uma cavidade interna, e aí a gente chama esses animais de acelomados. Eles são virtualmente maciços, né? A única cavidade que vai ter aqui dentro vai ser a luz do tubo digestivo, tá? Exemplo clássico são os plateumintes, tá? As planárias e plateumintes parasitas. Então, né,
os tecidos do animal adulto correspondem grosseiramente aí aos tecidos embrionários. Então, eu vou ter aqui a parede corporal, que é derivada do ectoderma, o tubo digestivo, que é derivado do endoderma, e a gente vai ter aqui uma camada muscular e um tecido de preenchimento, né, chamado mesênquima, que são derivados do mesoderma. Tá? Então, não vai ter espaço nenhum aqui. Tá? Não existe cavidade interna. O animal é virtualmente maciço. Tá? E aí a gente chama essa condição de condição acelomada. Aqueles que possuem uma cavidade interna, tá? Aí eu tenho duas possibilidades. Tá? Se essa cavidade interna, ou seja, um espaço vazio do corpo, que é preenchido por líquido, tá? Se ela tiver uma delimitação, ou seja, uma membrana, tá? Derivada do mesoderma, direitinho aqui delimitando os limites dessa cavidade, eu vou chamar essa cavidade de celoma. Tá? Essa membrana eu chamo de peritônio. Ela vai revestir tanto a parede corporal quanto os órgãos internos. E aqui vai ser cheio de líquido. Tá? Então, essa condição eu chamo de condição celomada. Agora, pode ser o caso também, né, de que eu não tenha essa membrana delimitando a cavidade. Mas eu tenho a cavidade, eu tenho um espaço aqui no corpo que é cheio de líquido. O animal não é maciço, tá? E aí, esse tipo de cavidade eu chamo de pseudoceloma ou blastoceloma, tá? E aí essa condição, obviamente, é chamada de pseudocelomada ou blastocelomada. Ok? Agora, a grande questão. Por que um animal teria um espaço vazio, cheio de líquido no seu interior? Vamos ver se alguém sabe me responder. Indy. Ninguém desconfia? Vamos lá, vamos ver por que raios um animal teria uma cavidade cheia de líquido no seu interior. Primeiro, né? Essa cavidade ela serve como espaço, tá? E aí, nesse espaço, o animal pode aumentar em complexidade, né? Podem surgir novos órgãos, novos sistemas, e por aí vai. Essa cavidade também serve como um meio de circulação de substâncias. A gente já vai ver essa questão, que é uma questão crítica para o funcionamento dos animais, tá? E também vai ter a questão mecânica, tá? Uma cavidade cheia de líquida pode servir como um esqueleto líquido, né? Essa ideia pode soar estranha para vocês, porque vocês estão acostumados a associar esqueleto ao sólido, né? Como o osso dos vertebrados ou a casquinha dos artrópodes, tá? Mas esqueletos podem ser líquidos também, tá? Por causa de uma propriedade dos líquidos que é chamada de incompressibilidade. Então, em questão de apoio para movimento, um esqueleto líquido pode ser tão eficiente quanto um esqueleto sólido, tá? Então, vamos ver, né? O que corresponde aí ao celoma? Vamos dar um exemplo aí nos mamíferos, que, né, é o nosso grupo, e aí seria o grupo com o qual a gente está mais acostumado em termos de familiaridade com a organização corporal,
tá? Então, o celoma, ele está dividido nos mamíferos, tá? Em várias cavidades. Mas não sei se alguém aí já fez anatomia, se alguém aí já fez técnico de enfermagem, ou alguma outra área de saúde, que normalmente tem aula de anatomia, tá? Então, o celoma, nos seres humanos, seria aquela grande cavidade presente, né, no tronco, que vocês veem nas peças anatômicas que tiveram os órgãos retirados, tá? E aí a gente vai ter umas subdivisões aqui por conta aí da subdivisão do celoma dos mamíferos. Mas vai corresponder grosseiramente aí a cavidade pleural, né, que aí é a cavidade que envolve os pulmões aí acima do diafragma, ao pericárdio, né, entre os dois pulmões, envolvendo o coração, e a cavidade peritoneal, né, que então seria onde estão alojadas as vísceras abdominais. Tá? Outro jeito de visualizar facilmente o celoma é se você já limpou algum animal para preparar ele para comer, né? Normalmente se faz isso, sei lá, com galinha ou com peixe, né? Então, se você já teve que limpar um peixe, por exemplo, né, você corta lá a barriga do peixe e você tem que arrancar as vísceras fora. Se alguém já fez isso, responda, né? As vísceras do peixe, elas estão flutuando lá dentro ou elas estão presas por alguma coisa? Estão presos, professor. Se você já notou, é por uma pelinha, né, bem fininha e transparente, que é exatamente o peritônio, tá? Então, aquele espaço ali, da onde você tira as vísceras do peixe, é o celoma. Ok? Falando aí, né, em termos de escala, de tamanho, né, só para vocês verem aí a variação de Bauplans que a gente tem, tá? A gente vai ter aí desde animais minúsculos, tá? Isso aqui não são os menores animais, a gente tem animais que são realmente microscópicos, né? Que estão aí abaixo da escala de 1 milímetro de comprimento, tá? Até animais na escala das dezenas de metros, como dinossauros, baleias, né? E grandes peixes, grandes invertebrados. Ok? Por que eu estou falando de tamanho? Porque essa questão do tamanho e da complexidade tem tudo a ver, tá, com a questão das cavidades corporais e celoma. Tá? Desculpa, gente, eu tenho uma cachorrinha bagunceira. Por quê? E aí vocês me desculpem que eu vou ser obrigado a falar de química, tá? Esse aumento de tamanho e complexidade, ele vai afetar diretamente o funcionamento do organismo. Por quê? Conta do que a gente chama de distância de difusão, tá? Para quem não sabe o que é difusão, é um fenômeno químico que você presencia, por exemplo, virtualmente todo dia em casa, se você é uma pessoa que gosta de fazer suco, né? Vamos supor, você está fazendo aí um suco de caju, um suco de maracujá, daqueles que vêm na garrafinha, com o líquido concentrado. Você joga, né, o suco na água, e aí no momento em que ele bate na água, ele forma aquela nuvem densa, né? Mas se você deixar, né, você não mexer com a colher, você simplesmente deixar aquele suco ali, em breve ele vai ter se espalhado espontaneamente por todo o líquido, né? E é isso que a gente chama de difusão.
tá? É o movimento normal, né, de partículas, normalmente moléculas ou íons, né, em solução em um líquido, tá? Então, espontaneamente, né, essas partículas elas tendem a se espalhar pelo volume todo do líquido, tá? E isso é chamado de difusão. E isso é extremamente importante para a gente entender como funciona o organismo de um animal. Por quê? Porque, né, os animais são objetos tridimensionais e, por isso, eles vão ter, né, um comprimento linear, uma área superficial e um volume. Tá? E, como eu disse a vocês, os animais são sistemas físico-químicos complexos que, inclusive, fazem trocas de substâncias com o seu meio ambiente. Então, isso nos leva a um pequeno raciocínio lógico. O metabolismo dos animais, o funcionamento do corpo, ele vai acontecer dependendo do volume ou da superfície do corpo. O funcionamento básico do corpo, ele acontece do lado de fora ou do lado de dentro de um animal? Parte interna. No lado de dentro, né? Então ele vai depender do volume. Agora, e as trocas de substâncias com o meio ambiente? Elas vão depender do volume ou da superfície do animal? Superfície. Da superfície. Ou seja, com o tamanho, com o aumento de tamanho, nós temos um pequeno dilema. Por quê? Para um aumento linear qualquer, tá, de um objeto tridimensional, a superfície desse objeto aumenta ao quadrado. E o volume desse objeto aumenta ao cubo. Ou seja, se eu aumento um pouquinho o tamanho de um animal, eu aumento muito a superfície dele e eu aumento ainda mais o volume. Conseguem compreender isso? O volume de um animal, então, ele aumenta numa taxa muito maior que a superfície. E isso traz problemas para o funcionamento, né? Vejam essas comparações aqui, por exemplo, com uma célula, tá? Então, uma célula tridimensional, tá? Para, um aumento de 1 micron nas dimensões lineares, vejam quanto aumenta a superfície e vejam quanto aumenta o volume, tá? E aí, o que vai acontecer? A distância a ser percorrida pelas substâncias a serem trocadas pela superfície corporal vai aumentar. E aí eu pergunto para vocês também. Será que a difusão ela acontece com a mesma eficiência em qualquer distância? Não. Não. Tá? Existe um limite para a eficiência da difusão. E esse limite, ele é mais ou menos de 1 milímetro. Tá? Então, quando eu tenho um aumento muito grande da relação superfície-volume, né? Lembrem, né? Qualquer aumentozinho do tamanho do bicho aumenta muito a superfície e ainda mais o volume, né? Eu aumento as distâncias de difusão. E aí eu diminuo a eficiência dessa difusão. Então, o tamanho de um animal não pode comprometer
o funcionamento das células desse animal. Ou seja, não pode comprometer a eficiência das distâncias de difusão. Por isso eu falei que isso é crítico para a gente compreender como é que os bauplans animais se formam. Tá? Por quê? Ó, quando eu tenho uma célula só, as trocas são feitas fácil, porque a superfície de uma célula só é grande, né, em relação ao volume. Mas e se eu tenho um conjunto de células apertadinhas umas das outras, né, como é nos animais? Olha o que vai acontecer com as células que estão mais no meio, né? A difusão vai ser muito mais difícil para quem está aqui do que para quem está aqui. Então, aumentos de tamanho trazem mudanças drásticas de relação superfície e volume para os animais. E o plano corporal de todos os animais precisa respeitar essas relações de superfície e volume. Senão o animal não funciona. E aí ele não vive. Tá? Então, tem duas maneiras, né, de você atingir uma grande superfície em relação ao volume. Tá? A primeira é você ter uma forma corporal que maximize a superfície em relação ao volume. Como, por exemplo, né, você se achatar. Corpos achatados, mesmo que sejam tridimensionais, vão ser, então, né, vão ter, então, uma superfície grande em relação ao volume, e aí todas as células vão estar pertinho lá da superfície de difusão, sem problemas. Outra solução adotada pelos animais é, ao invés de modificar toda a morfologia do corpo, né, você dá um jeito de ampliar as superfícies internas de troca de substância, né? Como acontece, por exemplo, nos nossos pulmões. Né? Os nossos pulmões, eles são órgãos de difusão, né? A troca gasosa, ela ocorre principalmente por difusão, tanto difusão do oxigênio atmosférico para o sangue, quanto difusão do gás carbônico do sangue para o ar, né? E, para isso, né, os pulmões se valem de uma série de dobras e ramificações, tá? Que vão maximizar a superfície interna de troca, tá? Possibilitando, assim, que a difusão opere aí naquela distância ideal. Tá? Então, todo o bauplan animal é baseado, né, nessa obediência às regras de distância de difusão. Beleza? Falando aqui de sustentação corporal, né, como eu disse a vocês, todo animal que se move, né, ou até mesmo os cesses, né, por uma questão, né, de sustentar o seu próprio peso, tá? Quase todo animal vai ter, então, uma forma de sustentação, que a gente costuma chamar genericamente de esqueleto. E aí, como eu falei, a gente pode ter esqueletos líquidos, que a gente chama aí de esqueleto hidrostático, e a gente pode ter esqueletos sólidos. E aí esses esqueletos sólidos podem estar tanto do lado de fora do corpo, a gente chama de exoesqueleto, quanto do lado de dentro do corpo, a gente chama de endoesqueleto. Tá? O esqueleto hidrostático, como eu falei para vocês, ele se baseia na incompressibilidade dos líquidos. Então, uma câmara cheia de líquido, como um celoma, por exemplo, né, ela pode servir de ponto de apoio para a ação de músculos. Né? E aí o volume né, ele tem que se modificar e, com isso, a forma. Tá? O volume de líquido não muda, então a forma do recipiente tem que mudar. Então, com a ação desses músculos, os animais que possuem um esqueleto hidrostático conseguem, né, moldar a forma do seu corpo
para ou se sustentar, mantendo uma alta pressão, ou se locomover, né, por diferença de volume e pressão do líquido em locais diferentes do corpo, como é o caso das minhocas. Tá? Vocês veem que elas conseguem alterar aí facilmente a forma dos segmentos e utilizar isso para se locomover. Já os esqueletos sólidos, né, eles vão ser estruturas rígidas que servem, então, de pontos de apoio para a ação dos músculos, mas com uma alteração de forma muito menor. Tá? Como é o caso aqui do nosso endoesqueleto, né, dos nossos ossos, e do exoesqueleto, por exemplo, dos artrópodes. Tá? Ambos vão ser pontos de apoio, tá, para a ação dos músculos. O exoesqueleto vai estar presente aí, né? O exemplo mais famoso aí vai ser os artrópodes, tá? Mas a gente também vai ter exoesqueletos em alguns moluscos, né? Até mesmo em vertebrados, como a gente vai ver lá na nossa segunda unidade, quando a gente começar a falar da origem dos vertebrados, vocês vão ver que os animais vertebrados, o esqueleto dos vertebrados, ele inicialmente era externo e depois é que ele se tornou um esqueleto interno. Tá? E aí esse exoesqueleto, ele quase sempre é derivado do ectodermo. Tá? Já um endoesqueleto é derivado do mesodermo. E aí vai estar presente, né? O exemplo clássico é o esqueleto ósseo aí dos vertebrados, mas a gente também tem um exemplo de endoesqueleto com o estereoma, né, dos equinodermos, que são as estrelas e ouriços do mar. Um fenômeno que a gente observa também aí, né, ainda na parte da parede corporal, né, na organização do corpo, é o fenômeno da segmentação. Então, alguns animais têm o seu corpo dividido em unidades que são similares umas das outras e são repetidas em série. Tá? Nem toda segmentação é homóloga, tem a mesma origem evolutiva, mas ela serve, né, como um método muito eficiente para que partes do corpo se especializem e que realizem movimentos e funções independentes. Tá? A gente vê isso muito aqui nos anelídeos, por exemplo, nos artrópodes, tá? E até mesmo nos vertebrados, que, embora não sejam obviamente segmentados, possuem muitas estruturas segmentadas nos seus corpos. Tá? Bom, a gente já viu, né, então, que a gente vai ter esses 3 folhetos aqui primordiais e os folhetos embrionários vão se diferenciar em tecidos dos animais. Tá? A gente tem essa diferenciação mais ou menos aí em 4 tipos. Temos os tecidos epiteliais, normalmente aí células que ficam juntinhas umas das outras, né? E estão normalmente apoiadas aí em uma membrana basal, tá? E aí vão ter uma função principalmente de revestimento, tanto das superfícies externas quanto internas, mas alguns tecidos secretores, como glândulas e até mesmo tecidos reprodutivos, são derivados de tecidos epiteliais. Outro tipo de tecido é o tecido conectivo ou conjuntivo, tá? Eles são caracterizados por terem uma substância intercelular, tá? Então, vai ter aqui ou proteína, ou minerais, ou meio líquido, tá? E dependendo dessa substância intercelular, eles vão ter diversas funções, tá? Como, por exemplo, né, a gente tem 3 exemplos aqui de tecidos cartilaginosos, tá? Formando aí
um tecido de suporte flexível, o tecido ósseo, que forma o esqueleto, né, suporte rígido, e o tecido sanguíneo, por exemplo, que vai servir aí como um tecido de transporte de substâncias. Temos o tecido nervoso, talvez aí o mais especializado dos tecidos, tá? Que é um tecido especializado na condução de impulsos elétricos, tá? E toda a modulação e processamento desses impulsos, tá? Tá presente aí basicamente nos nervos e gânglios e ou encéfalo, dependendo do animal que a gente está falando. Finalmente, a gente tem o tecido muscular, que é um tecido que consegue diminuir seu próprio comprimento, ou seja, contrair, né? E com isso, ele é capaz de provocar movimento, né? E aí é o tecido principal associado à capacidade de locomoção dos animais. Tá? A gente pode ter várias alterações secundárias, tá? Na forma dos animais. Então, mais uma desconstrução para a gente treinar, tá? Nem todo animal radial, por exemplo, está lá na base da filogenia. Então, aqui os equinodermos para mostrar para a gente, tá? E nem todo animal com estrutura simplificada, muito simples do corpo, também está lá na base da filogenia, como estão aqui os platelmintes parasitas para mostrar para a gente também. Tá? Então, nem sempre simplificação quer dizer, né, primitividade. Tá? Mas isso a gente pode detalhar depois. Só para a gente repetir e finalizar, tá? A gente divide aí nossa diversidade animal em 32 filos, como eu falei, né? Aproximadamente 1.400.000 espécies, tá? E aqui alguns númerozinhos para a gente saber, né? E os não bilaterais, a gente vai ter esponjas poríferas, né? Com 9.000 espécies, placozoários com 3 espécies, né? A gente nem vai falar deles muito aqui, tá? E os eumetazoo, né, seriam aí todos os animais com exceção de esponjas e placozoários, tá? Começando aí com os não bilaterais, Quinidária 13.500 espécies, Quitenófora 100 espécies, tá? E aí todo o restante da diversidade, mais ou menos 1.360.000, nos bilatéria, tá? Os animais de simetria bilateral, tá? E os bilatéria são um grupo monofilético, ou seja, tá? Todos eles descendem de um único ancestral comum. Ou seja, a simetria bilateral ela surgiu apenas uma vez em toda a evolução dos animais. Certo? E aí a gente divide, como eu falei para vocês, né, os animais em protostômia e deuterostômia, tá? Com base no destino do blastóporo. Já falei para vocês que, né, o blastóporo se tornando a boca, em termos grosseiros, protostômia, todo esse grupinho aqui em verde, blastóporo se tornando o ânus, deuterostômia, todo esse grupinho aqui em roxo, incluindo nós, vertebrados. Tá? Aqui são um resumo de diferenças entre protostômios e deuterostômios. Vocês não precisam se preocupar em decorar nada disso, tá? Até porque a aula vai estar no YouTube para vocês consultarem. E a gente vai ter algumas curiosidades aqui em termos de disparidade de diversidade, tá? Só para dar o spoiler, a gente vai ter filos que têm muito mais espécies do que qualquer outro, né? Artrópoda ganhando aí disparado, com mais de 1 milhão de espécies, é o maior grupo de animais. O vice-campeão é molusca, tá? Com 80.000. E o terceiro lugar é anélida, com aí cerca de 20.000. Tá? Só para vocês quebrarem o paradigma
do senso comum de que o mundo pertence aos vertebrados. Os vertebrados não chegam nem perto da diversidade aí desses 3 grupos de animais protostomatos. Tá? E aí, ó, os deuterostômia, como um todo, vão totalizar aí 69 mil espécies. Tá? Não ganha nem de molusco. Né? E nós somos vertebrados. Tá? Isso não mudou. Bom, para a gente encerrar aqui, umas questões para a gente refletir, né? Vamos fazer uma viagem aí, tipo a viagem da aula prática, tá? Finge que vocês são o Mutano aí dos Jovens Titãs. Para quem não conhece, um personagem que pode se transformar em qualquer animal que ele queira, tá? E ele mantém a mente dele funcionando. Pensem só. Será que uma mente humana está preparada para lidar com toda a entrada sensorial e para manejar o corpo de um quinidário, por exemplo, se você virasse uma água viva, tá? Especialmente dedicado àqueles que acham que os seres humanos são, de alguma maneira, superiores a outras formas de vida. Ok? E ficamos por aqui, tá? Eu vou encerrar a gravação. Nós já estamos estourando a hora, né? Eu ainda tenho que falar de origem e filos basais, mas eu vou fazer outra gravação ainda essa semana, talvez amanhã ou quinta-feira, tá? E aí é o mesmo esquema. Quem puder e quiser assistir, assiste, tá? Mas vai estar disponível lá no YouTube, e aí vocês vejam a aula lá no YouTube, juntinho dessa, tá? Vai estar tudo em sequência, ok? E aí a gente encerra. Eu vou pedir àqueles que têm dúvidas que tirem, né? Para a gente ainda ter as dúvidas registradas aqui na gravação, porque a dúvida de vocês pode ser também de outros colegas. E quem não tiver dúvidas, então, está liberado. Beleza? Professor, a entrega do relatório é pelo e-mail, pelo seu e-mail ou pelo cigarro? Eu Pelo não vi meu essa parte. e-mail, tá? Sim, sim. Até as 23h59 de hoje, para quem é da turma de hoje. Claro, professor. Então, tchau, professor. Eu não tenho dúvida nenhuma. Valeu.